Uma das maiores queixas que nós temos ouvido nesses dias a respeito da igreja é de que muitas vezes ela tem deixado de ser uma comunidade terapêutica. Hoje, em Tiago, no capítulo 5, versículos de 13 a 16, nós vamos perceber que antes de ser uma comunidade terapêutica, a igreja precisa ser um local de relacionamentos fraternos, profundos e significativos. Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago começa nos apresentando um padrão de intimidade e de comunhão para a igreja. Para cada um dos efeitos que a vida, que a existência possa trazer na vida de alguém, seja o sofrimento, seja a alegria, seja a doença, ele nos diz que a igreja deve responder de alguma forma. Ao sofrimento, nós respondemos com a oração. À alegria, nós respondemos cantando louvores, nos alegrando com aquela pessoa e louvando a Deus pela alegria naquela vida. E se alguém está doente, nós então devemos chamar os presbíteros da igreja. Antes de entendermos o porquê de chamar os presbíteros e o porquê de ungir com óleo, nós precisamos entender que tipo de doença Tiago provavelmente está falando. E pelo contexto, nós percebemos que de alguma forma Tiago está falando de doenças associadas com o pecado, de enfermidades da alma, daquelas doenças causadas pela tristeza profunda de um coração angustiado por causa do pecado. Como disse o salmista, aqui Tiago fala daquela doença, dos ossos esmagados pelo pecado não confessado. Nesse caso, existe todo um processo a ser feito. Tiago diz que, em primeiro lugar, é necessário que a pessoa que esteja doente chame os presbíteros da igreja, aqueles homens eleitos na igreja e responsáveis pelo pastoreio do rebanho. É obrigação do doente chamar. Esses presbíteros, tomando conhecimento da doença, irão então fazer aquilo para que foram chamados como homens de Deus. Eles irão se dedicar à oração, eles irão ungir com óleo, aqui provavelmente simbolizando a restauração desse homem, ou derramar do Espírito Santo sobre esse doente. E então, a palavra de Deus nos traz a promessa de que essa oração salvará o enfermo, de que é por meio da oração que as enfermidades da alma serão curadas. Não é por meio de tratamentos, não é por meio da autoajuda, não é por meio de modalidades seculares de tratamento, mas é através da oração, da fé, que as enfermidades da alma serão curadas. Além disso, a palavra de Deus nos diz que se houverem sido cometidos pecados, esses pecados serão perdoados. E serão perdoados porque houve confissão de pecado, porque houve a oração e a súplica por parte dos presbíteros. E é justamente por isso que Tiago traz uma prevenção para essas enfermidades da alma. Ele diz, olha, se a oração da fé salvará o enfermo, se o doente recebe oração para perdão dos seus pecados, então por que é que nós não fazemos isso de uma maneira consistente na nossa igreja? Ele diz então, confessem, e confessem por quê? Confessa porque a oração da fé perdoa os pecados. Por isso, confessem uns aos outros. Veja que a ordem não é confessar às autoridades, mas é confessar uns aos outros. Para quê? Para que possa haver oração
uns pelos outros. Porque quando existe oração, existe a cura das doenças, das enfermidades da alma por causa do pecado. Tiago diz que a súplica do justo e todo aquele que se encontra em Jesus Cristo é justo. Essa súplica é eficaz, possui eficiência, possui capacidade para ajudar o outro a ser curado dos seus pecados. Mas para que isso aconteça, para que a igreja se torne essa comunidade terapêutica, onde os pecados são confessados uns aos outros, onde existe oração uns pelos outros, onde não existe medo nem vergonha de confessar, onde existe cura, para que a igreja seja um lugar onde a súplica do justo seja ouvida. Primeiro, é necessário que ela seja uma comunidade, onde exista comunhão, onde exista vida compartilhada. A igreja precisa ser um lugar de relacionamentos fraternos significativos, para que ela possa ser também uma comunidade terapêutica.